Bom dia a todos. Aqui é o aluno Giovanni. Vou falar um pouco sobre políticas públicas de extensão rural, né? Ligada à pesca e agricultura. E essa aqui é a minha apresentação. Então, o professor Dr. Alfredo Leandro, os discentes são Douglas Rocha e Giovanni Jonas. Vamos falar sobre legislação e políticas públicas ligadas à extensão pesqueira, né? A TER, né? Que é a Assistência Técnica e Extensão Rural. A gente vai falar sobre a TER inicialmente, né? Porque a extensão pesqueira está ligada à extensão rural, né? É um dos elos. E como conceito, a assistência técnica em extensão rural, ela pode ser entendida como um processo que ela, diferente de uma assistência técnica normal de uma empresa, ela vem para trazer uma questão mais educacional. Então, ela traz a tecnologia, traz os conceitos, traz a forma como fazer e ela ensina como fazer, né? Diferentemente de uma extensão que vem resolver um problema, ela vem educar realmente, né? Como instituição, ela está ligada às instituições políticas e públicas que vão estar assessorando o produtor, o agricultor, né, o piscicultor. E como política, ela é uma política que vem para somar nesse desenvolvimento, né? Então, ela pode ser entendida dessas três formas, né? Processo educacional, instituição, as instituições públicas e uma política que vem trabalhar essa questão do desenvolvimento. E há muito tempo é discutida essa questão da ciência técnica, o quanto investir, se é importante investir, a gente sabe que é importante, né? Mas está constante nas discussões a questão da ciência técnica, né? Por quê? Porque ela foi criada há mais de 50 anos. A primeira ciência técnica que a gente vai falar foi logo após a Segunda Guerra Mundial, que foi observada essa questão, né? Essa questão da extensão rural. E como eu falei, é um tema em permanente discussão, né? Até hoje. E para falar sobre a ciência técnica, a gente tem que falar sobre o histórico, né? Então, a extensão rural no Brasil ela foi criada na década de 40, né? Os primeiros serviços de extensão rural no período, como eu falei, da Segunda Guerra Mundial. Só que apenas em 1956 foi criada a Associação Brasileira de Crédito para Assistência Rural, né, visando fomentar um maior desenvolvimento, visto que era uma área de característica bastante rudimentar, né, para a época e em comparação com o restante do mundo. Então observou-se essa importância devido também às guerras, né? Então as guerras enfraquecem a economia mundial como um todo e a criação desse crédito para assistência técnica rural foi muito importante, né, nesse período. Então, posteriormente a isso, em 1962, pouco antes da ditadura militar, né, no período da ditadura, foi criada a Superintendência de Desenvolvimento de Pesca, né, mais ligada à nossa área. Foi uma superintendência também bastante importante, porque ela evidenciou essa área, né, essa área que a gente atua para todo o Brasil, né, para que houvesse investimento, enfim. Entre 1960 e 1970, foi criada e estruturada a extensão rural no Brasil, né? A, ali com o governo militar, né, foi observado que por tudo que foi vivido na Primeira e na Segunda Guerra, que o Brasil estava muito exposto a essas oscilações no mundo, né, esses problemas mundiais. Todo mundo fica exposto e viram a questão da estruturação da extensão rural no Brasil algo benéfico, né, para o desenvolvimento do país, porque os temas
produtivo, o agropecuário ainda era arcaico, né, com pouca tecnologia, com pouco investimento, com pouco conhecimento. Então foi importante modernizar, né, esses sistemas produtivos, modernizar a agricultura brasileira. E eles viram na agricultura brasileira o principal elo da economia, porque o Brasil, sendo um dos países com o maior território do mundo, né, tinha um grande potencial para ser explorado na época. Né? Então era importante modernizar esses sistemas produtivos para que pudesse exportar esses produtos primários, né, como milho, feijão, a soja. Então, esse investimento foi feito nessa estruturação, com a questão das máquinas, a industrialização do meio rural, como também o consumo de máquinas e insumos agrícolas no campo, né? Foi o que eu falei. A questão dos insumos agrícolas era uma coisa mais industrial, né? Então, foi importante essa estruturação para tudo isso, né? Para que fomentasse essa estrutura do desse meio rural, né? Então, foi trazido, por mais fosse, né, a questão do serviço de extensão rural, trazendo conhecimentos, inovações tecnológicas, padrões de produção modernos, né? Então, o serviço de extensão rural trouxe tudo isso, né? Mas, paralelo a isso, foi desconsiderado questões ambientais, né? Então, os efluentes desses, dessas fazendas eram despejados sem tratamento, eram despejados nos rios, né? Sem essa preocupação ambiental. E foi criada uma cultura realmente que até nos últimos anos a gente observa essa cultura, né, dessa não preocupação com o meio ambiente, né? Isso possibilitou esse investimento em extensão rural, possibilitou um aumento da produção e da renda, trazendo tecnologias modernas, né, para esse novo ambiente produtivo rural, e trouxe também um crédito barato para esses produtores poderem ter acesso a esse crédito de forma com juros bastante baixos, para que pudessem melhorar a sua produção, né? Fazer aquisição de máquinas, insumos, né? Equipamentos que pudessem aumentar a sua produção, mas em detrimento da poluição ambiental, né? Que a gente observa que foi bastante alta nesse período, porque não houve uma preocupação com esse respeito. Uma das principais consequências dessa assistência técnica foi que ela trouxe benefícios para alguns, mas para outros ela também trouxe pobreza, porque enquanto uns conseguiam essa assistência, conseguiam acesso ao crédito, conseguiam desenvolver sua produção, muitos não tinham esse mesmo sucesso, né? Então tinham que vender suas terras, e possibilitou a esses maiores empresários da época, eles pudessem adquirir as terras desses pequenos, e pudessem concentrar uma maior propriedade de terra, levando essa população, a questão do êxodo rural, né, a irem para as cidades, para as grandes cidades, em busca de oportunidades. E como as cidades não tinham como absorver essa população que estava migrando para lá, não tinha uma estrutura para atender essa população, as populações ficaram nas periferias das cidades, que é o retrato que a gente observa até hoje, né? Ainda hoje, quer dizer, ainda hoje a gente observa esse retrato dessas populações que foram para que fizeram esse êxodo rural, né? Foram para as cidades. Então, problemas ambientais generalizados, então doença, violência, falta de segurança, né? Enfim, falta de educação também para atender essa população concentrada nas periferias, fora os problemas ambientais, né? Como poluição, né? Que as periferias até então não eram, não tinha a questão de uma observância ao saneamento melhor, né, que dentro das cidades, enfim.
Então, problemas na cidade e no campo, né? Com a, o aumento da produção sem a devida preocupação com a questão ambiental. Em 1974 foi criada a Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural, né? Foi um grande passo para a assistência técnica no Brasil, porque essa empresa brasileira ela era responsável pela coordenação de estratégias de extensão rural e distribuição de recursos do governo federal, né, no período. Então, funcionava como um ministério, né? Então, foi uma ótima política pública para o período. Porém, trazia esse respaldo, né, da questão ambiental, que não era uma preocupação até então, porque o que se visava no período pelos militares, né, que estavam no poder era um aumento da produção para que as commodities fossem exportadas, né? Fossem consumidas e exportadas para um maior enriquecimento da nação. Nos anos 80, houve a redemocratização da política, né? Então, de ditadura passou a ser novamente república e a partir dos problemas, principalmente os ambientais causados, houve uma movimentação de movimentos sociais, das ONGs, das academias, né, e de alguns políticos, porque observaram todo esse cenário de enriquecimento para alguns, de poluição ambiental, né, dessa falta de educação ambiental e também dessa questão da população do campo, desse êxodo rural que foi feito e dessa falta de atendimento a essa população que estava nas cidades, né? Então, a ideia de desenvolvimento de extensão rural ela foi tentando ser mudada, né? Então, a partir desses problemas foram levantados causas, né? Foram levantados a partir dessas ONGs, desses movimentos sociais, essas questões que através da política tentariam sanar, né? Então, na década de 80 houve uma desestruturação da assistência técnica e extensão rural no Brasil, né? Por exemplo, foi extinta a SUDEP, que era a Superintendência de Desenvolvimento da Pesca, e da Embrater, né, que aconteceu o desmantelo dos serviços estaduais de assistência técnica e extensão rural e assistência técnica e extensão na pesca e aquicultura, né? Então foi extinto essas instituições, havendo esse desmantelo, né? Por um lado trouxe problemas para os pequenos produtores, mas os grandes produtores eles detinham capital, detinham as terras, né? Detinham o poder para que pudesse alcançar empresas especializadas nesse serviço de extensão rural. E essas empresas, elas traziam maior rapidez e melhores resultados frente à assistência técnica pública, né? Então, para esses grandes produtores não houve esse problema, mas para os pequenos sim, né? Então, o Brasil nesse período, principalmente o público rural foi bastante prejudicado, né? Então, nesse período houve inovações na Emater, justamente com essa nova perspectiva da questão ambiental, da questão das famílias, né, da agricultura familiar. E para isso foi criado o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, né, o PRONAF, né, que até hoje a gente já ouve falar do PRONAF, que ele busca atender a agricultura familiar, ou buscou na época, né, desde a época atender a agricultura familiar, que estava bastante marginalizada, né, ou deixada de lado. O governo Lula ele trouxe um grande desenvolvimento para o meio rural no Brasil, né? Principalmente com a criação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, né?
onde ele trouxe um grande investimento para a área agrícola empresarial, a questão das exportações de commodities, né, que já era feito com bastante visibilidade na época, mas então houve maior investimento nessa questão das exportações, no agronegócio como um todo, né, em ampla escala, trazendo a questão de insumos industrializados e a ausência de atenção ao meio ambiente. Então, o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que ainda hoje existe, né, o MAPA, ele trouxe esse maior investimento na questão agrícola empresarial no Brasil, né? A questão do livre mercado, né? Ele buscava atender esse mercado mundial, essa questão do livre mercado, de preços de oferta e demanda, aqui está mais caro, ali está mais barato, então eu vou vender onde está mais caro. Então, muito do mercado interno ele ficou desabastecido, ficou prejudicado, mas a gente sabe que vender em dólar era melhor do que vender em real, né? Desde bastante tempo, né? Então, o agronegócio foi bastante beneficiado porque pôde vender em larga escala, né? Utilizando insumos industrializados e continuou com essa questão da ausência de atenção ao meio ambiente, né? É uma cultura que hoje tenta se mudar. Paralelo a isso, foi criado também o Ministério do Desenvolvimento Agrário, com desenvolvimento, buscando desenvolvimento rural, né? Em especial da agricultura familiar, trouxe a questão da reforma agrária, combate à pobreza, né? Então, foi bastante importante a criação de programas como Fome Zero, para atender essas famílias que estavam marginalizadas, essas famílias rurais. A questão da reforma agrária, né? Com essa em terras que não são usadas, eles trazem essa questão da aquisição por da ocupação por essas famílias que não tem sua terra para trabalhar. Então, ajudou bastante o Ministério de Desenvolvimento Agrário, ajudou bastante os trabalhadores rurais, os agricultores sem terra, né? Principalmente com essa questão de combate à fome, à pobreza e a questão também das terras, né? Fornecimento de terras para que as pessoas pudessem trabalhar. Em 2004 também foi criado o Programa Nacional de Assistência Técnica em Extensão Rural, PNATE, tendo como público-alvo os agricultores familiares, né? Porque um segmento que estava carente dessa assistência técnica. E observou-se um cenário de reconstrução, né, da assistência técnica em extensão rural, principalmente porque em 2003 foi o início desse processo com a criação da Secretaria Especial de Agricultura e Pesca. Em 2004 foi criada a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. Em 2008 houve o Plano Nacional de ATEPA, né, que é a Assistência Técnica e Extensão para a Pesca e Agricultura. Em 2009 foi criado o Ministério de Pesca e Agricultura, né, foi um marco, né, desse processo. E a gente já está vendo a questão das políticas públicas ligada à questão da extensão pesqueira, desde da criação e extinção da SUDEP, né? Aqui a gente está vendo a questão do Plano Nacional de Assistência Técnica e Extensão Pesqueira aqui, com a PINATEPA, criação do Ministério da Pesca e Agricultura. Teve além em 2010 já da Assistência Técnica e Extensão Rural, que a gente vai ver mais à frente. A Agência Nacional, a criação da Agência Nacional da Assistência Técnica e Extensão Rural, entre 2013 e 2014, né? E qual a importância dessa estruturação desse meio tão importante para a economia do país? Porque melhora nos processos organizativos. Então, a assistência técnica e extensão rural, ela traz essa questão da melhoria nos processos organizativos, porque ela vai auxiliar o produtor rural em suas dificuldades com relação às organizações, né? Vai trazer acesso a novas atividades de tecnologias e inovações. Então, tudo aquilo que é novo no mercado, ele vai trazer
essas novidades para que as atividades produtivas possam ser melhoradas, acesso a políticas públicas, né, de fomento, de empréstimo para ajudar na produção agrária, facilitação do acesso ao mercado. Então, através a gente já falou sobre cooperativismo, né, cooperativa, associações. Então, acesso ao crédito de forma qualificada, melhoria de renda, inclusão produtiva, benefício para a sociedade como um todo, né, porque busca essa questão ambiental também, essa observância ambiental, produção de alimentos de uma forma mais sustentável, né, e equidade, né. Então, uma assistência para todos de forma que todos sejam atendidos e tenham as mesmas oportunidades. Né? Então, foi observado pelo Censo Agropecuário, em 2006, que com o agronegócio com assistência técnica possui uma renda 3 vezes maior do que sem o agronegócio, sem a assistência técnica, né? Então, as políticas públicas de extensão rural definem, elaboram e implantam estratégias de ações governamentais para enfrentamento dos problemas sociais, né? Através de estratégias, eles viabilizam e orientam a intervenção estatal. Então, a partir de determinado problema, diagnóstico, né, e traçam planos de programas de ações, estratégias, projetos para que possam sanar essas dificuldades. Então, as estratégias do Ministério da Pesca e Agricultura, juntamente com a Assistência Técnica de Extensão para a Pesca e Agricultura, foi traçado no Plano Safra de Pesca e Agricultura de 2012 e 2015. A gente vai falar um pouquinho. Então, como não havia ainda essa questão de uma boa estruturação ainda para essa área, então foi elaborado convênios com instituições públicas e instituições privadas para que pudessem garantir, apoiar e financiar as ações para pescadores e aquicultores e além de atender a outras demandas específicas, né? Então, esses convênios foram bastante importantes e até hoje, né, para que essas pessoas sejam atendidas. As vantagens, possibilidades de articulação das metas e ações e flexibilidade de ajustes, né? Então, tudo que podia ser feito com relação a ajustes, então traria essa questão da flexibilidade. Por desvantagem, a questão da burocracia, trouxe um pouco de burocracia, atraso e dificuldade do monitoramento, né? Porque é importante você não só trazer assistência, mas você estar acompanhando essa, esse desenvolvimento dessas atividades e inadequação do instrumento. Acredito que essa forma foi inadequada de, desse atendimento. Então, articulação de parcerias, estabelecimento de parcerias com instituições e entidades que podem auxiliar no processo de atendimento das metas do Plano Safra. Então, essas parcerias foram bastante importantes, né? Com essas entidades e instituições. Atendimento de demandas localizadas de ATEPA, principalmente o acesso ao crédito. Então, muita gente não tem esse entendimento que pode conseguir esse crédito, né? É só estar bem regularizado, né? Dentro da legislação, atuando em área legal, em área licenciada para aquela atividade, né? Então você vai ter acesso a esse crédito. Então, principais ações e formas de parceria: capacitação em pesca e aquicultura para técnicos das entidades extensionistas, no caso, os extensionistas, né? E estruturação dessas entidades. Então, foram feitas, foi trazida uma questão de uma interiorização da, de universidades e institutos, né? Para a questão dessa para servir a esse público do meio rural. Né? Então, foi capacitado em pesca e agricultura, né, engenharia de pesca,
cursos técnicos para essas áreas, para estruturar essas entidades. E os principais parceiros para isso são as Emater, as prefeituras, as universidades, institutos federais e a Embrapa, né? Também as chamadas públicas de assistência técnica, então acordos de cooperação técnica com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que foi traçado em 2012, né? Em 2010 também foi trazido essa questão da legislação da Lei de Assistência Técnica, né, número 2188, que trazia agilidade para a contratação e execução de serviços, definição de metas e ações mais objetivas e monitoramento mais adequado dessas ações de assistência técnica, né? Estratégias para isso, principalmente ligada ao plano plurianual, 2016 a 2019, eram parcerias com instituições de assistência técnica, extensão rural e assistência técnica em extensão em pesca e aquicultura, principalmente com relação à estruturação e formação de extensionistas em pesca e aquicultura, que eu falei anteriormente. Qualificação do acesso ao crédito através de Pronaf produtivo, né, ligada à assistência familiar, Pronaf produtivo orientado, né, principalmente por esses extensionistas, contratação de serviços de assistência técnica e extensão por meio da Agência Nacional de Assistência Técnica, e com relação à Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, que foi criada em 2013, então algumas coisas são importantes a observação, como a sua direção, né? Então houve essa lei, que no seu artigo ela dizia como funcionaria a diretoria, o conselho de administração, diretoria composta pelo presidente e 3 diretores executivos, conselho de administração formado por 11 membros e o conselho fiscal composto por 3 membros, né? A gente observa que a questão da diretoria executiva, a questão do conselho administrativo era bastante, e do conselho fiscal é bastante parecido com a questão das cooperativas e associações, né, que a gente tratou semanas atrás. Então, sua estruturação é parecida. Então, no exercício, o artigo 4 falava que no exercício de suas competências, a Agência Nacional de Assistência Técnica será assessorada por um Conselho Assessor Nacional, que seria um órgão de caráter consultivo. Então, essa agência é bastante importante para o cenário nacional de assistência técnica, né? E toda a sua estruturação ainda era assessorada por um Conselho Assessor Nacional, né? Um órgão de caráter consultivo. O artigo 5º dessa lei tratava sobre o Conselho de Administração, onde era presidido pelo presidente da Anater, pelo presidente da Embrapa, por 4 representantes do Poder Executivo Nacional, e um representante da CONTAG, um representante da FETRAF, e um representante da CNA e um representante da OCB. Né? Os desafios e perspectivas para a pesca e aquicultura que foram vistos a partir daí foram os seguintes: ampliar o acesso de pescadores e aquicultores à assistência técnica e extensão, ampliação de recursos e parcerias, em especial, construir dinâmicas e métodos adequados para atendimento a públicos específicos, são os aquicultores, pescadores, indígenas, o apoio à formação de extensionistas com conhecimento da realidade do setor pesqueiro e aquícola, a garantia do desenvolvimento sustentável para a pesca e aquicultura e a promoção da inclusão produtiva de pescadores artesanais, né, que é uma área marginalizada e que é bastante importante a sua inclusão. Para o Plano Plurianual 2006 a 2019, foi também disponibilizado o serviço de assistência técnica e extensão pesqueira e aquícola para 60 mil famílias, a formação de extensionistas em pesca e aquicultura e o apoio e fomento do associativismo e cooperativismo
para associativismo e cooperativismo pesqueiro e agrícola, né? Então essas foram as referências bibliográficas e o Douglas irá dar andamento à apresentação. Então, pessoal, uma boa tarde a todos. Dando continuidade à apresentação, né, irei falar um pouco sobre a legislação geral da pesca. Então, pessoal, quais são os registros listados na legislação da pesca? Então, além do registro pessoal que cada pescador deve ter, né, para praticar a pesca de forma legal e regular, né, é necessário também que cada pescador ele escolha uma categoria, né? No caso da categoria A, expõe que o pescador ele não pode, ele faz a pesca de forma não embarcada. Já no caso da categoria B, o pescador ele pode realizar pesca embarcada e também, né, sobressai com a categoria A, que também lhe permite que o pescador faça a pesca de forma não embarcada, né? É também importante salientar que as embarcações em si também dependem desse registro, né? Sendo que cada categoria vai ser repassado de acordo com o tamanho da embarcação e o tipo de espécie que cada embarcação tem como alvo. Então, para isso, gera-se uma pergunta: até quantos pode se pescar? Quando é levantado para uma pesca amadora, né, com fins esportivos, tem uma legislação à par e, por sinal, ainda tem mais condições quanto a esse tipo de pesca do que para a pesca profissional. Então, para isso, o pescador profissional, por ter uma pesca mais voltada à comercialização do pescado, né, gera-se algumas perguntas. Primeira é quanto pode se pescar e transportar do pescado, né, de acordo com a legislação da pesca. Enfim, o pescador ele pode pescar até 10 quilos, né, até 10 quilos de determinada espécie e ainda pode pegar um exemplar a mais. E no caso da pesca embarcada, né, em alto mar, ainda, o número ainda consegue ser um pouco maior, né, chegando até 15 quilos do pescado e mais um exemplar. Também outra coisa também que vale salientar é que cada estado tem uma legislação específica com relação à pesca. Podemos também levantar algumas hipóteses, né, com relação a alguns crimes ambientais e suas respectivas penas, né? Quando trata-se do crime de degradação, é justamente quando é lançado em rios, lagos, detritos, né, ou elementos tóxicos que venham a contaminar toda a fauna, toda a flora marinha, e isso aí também gera punições, né, com multas que variam entre 5 mil e chegando até R$ 1 milhão. Também a gente pode colocar a condição de pesca ilegal em épocas proibidas, que é justamente quando alguma espécie está em período de defesa, está em período de reprodução, né, e está proibida a pesca. Então, violando esse ato, o pescador tende a ter uma detenção que varia de 1 a 3 anos de prisão e uma multa que pode variar de R$ 700 até R$ 100.000. No caso da pesca com explosivos e outras substâncias tóxicas, né, pode acarretar numa detenção que varia de 1 a 5 anos de prisão, e com multa que pode variar
entre R$ 700 e R$ 100.000, sendo que há um acréscimo de R$ 10 por quilo de cada produto dessa pescaria. No caso da captura de animais em condição de extinção, é passível de multa que varia de R$ 500 a R$ 2.000, e assim como molestar toda espécie de cetáceo pode gerar uma multa de até R$ 2.500. No caso da importação de espécies aquáticas, principalmente quando se trata de, podendo variar tanto de espécies nativas ou exóticas em águas sem autorização do órgão competente, essa multa pode variar de R$ 3.000 até R$ 50.000, dependendo também da gravidade da contravenção. Com relação à exploração de campos naturais de invertebrados aquáticos e algas, como um recife de corais, por exemplo, sem autorização, a multa pode variar entre 500 até R$ 10.000, e ainda tende a verificar as condições de gravidade com relação a essa conservação. Partindo para o lado de algumas leis, que trata sobre a legislação, a gente pode focar na instrução normativa do MAPA, de número 4, que estabelece normas e procedimentos para a importação e nacionalização de embarcações estrangeiras. Isso aí também condiciona a mão de obra, levando também o trabalho que posteriormente poderá estar ligado à pesca. Nós temos também o decreto 10.170 de 11 de dezembro de 2019, que dispõe sobre os critérios para inscrição no Registro Geral das Atividades Pesqueiras, para autorização, permissão, licença para atuar na atividade pesqueira. Também temos a Instrução Normativa de número 57, de 31 de outubro de 2019, que estabelece critérios e conformidades para as condições de higiene para as embarcações pesqueiras, fornece matéria-prima para o processamento industrial, principalmente, que deveria ter no Brasil, mas é um critério bastante rigoroso para importação para outros países, principalmente para a União Europeia. Já a instrução normativa do MAPA, de número 56 de 2019, estabelece a Secretaria de Agricultura e Pesca, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, os critérios para credenciamento de organismos certificadores para verificação de conformidades das condições também de higiene dentro das inspeções pesqueiras, dentro das embarcações pesqueiras, justamente para poder levar uma qualidade do pescado na comercialização. Segundo a portaria do MAPA número 239, ela tem como objetivo reestruturar e formular o programa que tem como intuito diminuir ou reduzir o valor do óleo diesel para pescadores que trabalham com embarcações, justamente para poder dar uma dignidade, um suporte melhor para que esses profissionais de pesca possam executar o seu trabalho, trazendo mercadorias, dando uma rotatividade ao comércio. Então é uma iniciativa também da portaria do MAPA, Ministério de Pesca. E sobre a instrução normativa também do MAPA, de número 51, estabelece um modelo específico para as embarcações, com o intuito de promover a pesca
de alguns cardumes associados como procedimento de sua respectiva entrega. Outro decreto muito importante diz respeito ao número 8.424, né, que fornece a condição do benefício de seguro-desemprego exatamente para os pescadores que não podem executar sua profissão no período de defesa. Né? Então, com o intuito de não deixá-los desabrigados, né, financeiramente, então esse decreto deu um certo alívio para os pescadores nessas temporadas. Sobre a instrução normativa do MAPA de número 29 de setembro de 2015 é muito interessante, né, porque visa estabelecer as principais espécies comercializadas, né, não apenas pelo nome comum, né, como é conhecido, mas também estabelecer a cada exposição do seu produto o nome científico, né, não apenas o nome comum, como é conhecido, mas que esteja também dentro da taxa de fiscalização o nome científico de cada espécie, né, que foi uma medida adotada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para todos os fins nacionais. Sobre a portaria conjunta da Secretaria de Agricultura e Pesca, a Secretaria de Desenvolvimento Agrário e o Ministério da Pesca e Aquicultura de número 1, de 14 de março de 2019, é justamente uma medida muito direcionada à extensão pesqueira, porque visa promover uma articulação entre órgãos e entidades públicas ou privadas, né, que tem como referência a produção e o processamento dos pescados e dos subprodutos gerados pelo próprio pescado, né? E já o decreto 9.013 de março de 2019 também é importante, né? Porque ele exerce a regulamentação e inspeção industrial e sanitária de todos os produtos, né, de origem animal. Sobre a medida provisória de número 908 de novembro de 2019, é outra medida muito importante, né? Em 2018 houve uma problemática muito grande com relação a óleos, manchas de óleo em rios e em alto mar, onde gerou uma problemática extrema para as pessoas envolvidas com a pesca. E essa medida visa justamente instituir o auxílio emergencial e pecuniário, justamente para os profissionais que exercem a atividade pesqueira e que estão domiciliados exatamente nos locais ou próximo dos locais onde foram afetados com manchas de óleo. Já com relação à Lei 13.902 de 2019, também é uma coisa muito importante, né, com relação à política de desenvolvimento e apoio às mulheres que exercem atividades de colher mariscos, né, as chamadas marisqueiras. Então, dão um apoio, dão um suporte e geram um benefício social para elas. Mais dois decretos super importantes, né, que podemos citar, justamente o de número 8.703 de 2016, né, que promulga um acordo comum entre países, né, do Mercosul e da África Central
sobre a comercialização de pescado, e já o decreto 8.425 de 2015 é aquele que dispõe de critérios para a inscrição no Registro Geral da Atividade Pesqueira, para assim gerar autorização, permissão ou licença para atividades afins. E com o intuito de se entender melhor as condições das leis que visam estabelecer condições para se exercer a atividade pesqueira, nós utilizamos um modelo muito importante, muito interessante sobre a Lei 15.233 de 5 de setembro de 2018, né, que o governador do Rio Grande do Sul estabeleceu disposições gerais sobre os princípios e diretrizes dos objetivos que constituem a política estadual de desenvolvimento da pesca. E aqui nós achamos muito importante e interessante se basear nessa lei para poder formular, para poder passar o conhecimento de uma forma geral sobre a lei da extensão pesqueira. Dentro dessa lei, no capítulo 2, que expande sobre as condições da atividade pesqueira, tem o artigo 8º em seu inciso 2º, né, visa coordenar os programas e projetos definidos em âmbito da política estadual de desenvolvimento sustentável na pesca do Rio Grande do Sul. Algo que é muito importante, porque a pesca não fica desamparada, não apenas no ponto da condição do pescador, mas também com relação à sustentabilidade da fauna, flora e a manutenção deles, né? Então, uma conservação, um desenvolvimento sustentável brilhante. E também a gente pode citar também alguns artigos que são bastante positivos com relação ao assunto, né? Que em seu inciso 7 demonstra difundir as inovações de tecnologia pesqueira e resultado sobre as pesquisas realizadas, isso porque tem apoio de órgãos competentes como universidades, como as próprias prefeituras de municípios que trabalham direcionado a pesca e seus afins. Também sobre o artigo 8, o inciso 8, que visa promover o monitoramento e a coleta de dados estatísticos na atividade pesqueira, garantindo a publicidade das informações e compartilhamento de dados com o poder público federal, que é muito importante. Sabemos que em nossa graduação tivemos algumas dificuldades com relação à elaboração de trabalhos, principalmente científicos, por conta de ausência de artigos, de revistas, principalmente quando é direcionado a alguma espécie. Então, essa iniciativa é super importante, né? Também no seu inciso 10, mostra promover a capacitação e a formação de pessoas que atuam na atividade pesqueira. Logo, o pescador ele vai a campo para o seu local de trabalho sem ter grandes dificuldades com relação à identificação de espécie, com relação ao manejo, o manejo adequado, né? Tendo a visão sobre uma visão interessante sobre as leis, né? Sobre o cumprimento dessas leis, dessas normas. Em seu inciso 3º, visa promover e incentivar a educação ambiental conforme a Lei Federal de número 9.795 de abril de 1999,
isso aí já torna o próprio pescador interagindo com o meio ambiente, vendo ele não apenas como um local de extração, de apenas extrair, mas sim de conservar. Né? E essa política da educação social é super importante. Sobre o inciso 14, visa promover a assistência técnica e extensão pesqueira em conformidade à Lei 14.245, de 29 de maio de 2013, também que é de suma importância, que institui a política estadual de assistência técnica, extensão rural e social do estado do Rio Grande do Sul. Que isso, essas normas são medidas que vêm com o intuito de incentivar todos os pescadores. E isso aí gera aquela coisa de um passar para o outro, certo conhecimento, e não ficar guardado apenas para si. E aí todos trabalham em prol da melhoria das espécies, do meio ambiente de uma forma geral. Então é algo que pode não apenas ficar preso no Rio Grande do Sul, como em cada estado tem suas normas, tem sua legislação específica, isso aí pode trazer também, né, a cada local onde for adotado medidas semelhantes que possam também conservar. Então, ficamos bastante felizes com relação ao trabalho, em estar aprendendo cada vez mais, né, conhecendo sobre a disciplina de uma forma mais ampla, de uma forma mais direta. E essas aqui foram as nossas referências, né, utilizadas. E nosso muito obrigado a todos. Forte abraço.